Bom, meus queridos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e a santa paz de Deus aí a todos os irmãos e as irmãs. Meus queridos, eu estou gravando esse vídeo aqui para conscientizar sobre a- o parlamentarismo no nosso Brasil. Não vou usar a palavra política, porque em termos jurídicos ela tem uma diferenciação técnica do que nós conhecemos no dia a dia. Mas em relação ao parlamento, eu vejo particularmente uma preocupação muito grande, e sim, devemos ter preocupações sim, com o votar para presidente. Mas nós não podemos esquecer que a nossa Constituição ela traz a figura do executivo, do legislativo e do judiciário. O executivo, quem são os membros do executivo, a grosso modo? Na esfera federal, o presidente da República. Na esfera estadual, o governador do estado. E na esfera municipal, o prefeito do município. Isso é o executivo. O nome já diz. O que o executivo faz? Executa. Executa o quê? As leis que são criadas pelo legislativo. E quem são os legisladores? Quem faz parte do legislativo? A nível federal, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara de Deputados Federais, que contém 513 deputados federais, e a Câmara de Senadores, que é composta por 81 senadores. Isso a nível federal, a nível Brasil. E aí tem também os deputados estaduais, que trabalham na Assembleia Legislativa Estadual, em conjunto com o governo estadual. Ou seja, nós deveríamos estar nos preocupando também com os nossos votos aos deputados federais, aos deputados estaduais e, na época das eleições, aos senadores e os vereadores, que compõem o legislativo. E por um sistema chamado de freios e contrapesos, algo assim, também nós temos o poder judiciário, que é representado pela Suprema Corte, o STF, Supremo Tribunal Federal, composto lá por 11 ministros, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, composto por 33 ministros, e os desembargadores, que compõem os tribunais de justiça. Aí cada tribunal tem o seu regimento interno com a sua quantidade permitida para desembargadores. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo apenas para te conscientizar, tudo bem? O teu voto, ele não deveria estar focado apenas no presidente, na presidente, em quem vai ser presidente. Você que está preocupado com o parlamentarismo, você que está fazendo jus ao nome de político, porque político vem de polis, quer dizer, de cidade. Então, o político é alguém que é preocupado com a cidade. Seria isso. Nos termos etimológicos da palavra, todos nós deveríamos ser políticos. Porém, existe uma fusão, uma confusão, por assim dizer, entre o termo político e o termo parlamentar, que é diferente. Um parlamentar é um político, é um cidadão que se candidata a um cargo público para trabalhar em prol da cidadania, para trabalhar em prol dos cidadãos, para trabalhar em prol da sociedade. Então ele é um político parlamentar. Então, a Constituição Federal, a nossa Constituição, ela deveria ser mais lida, mais debatida, porque lá a gente entenderia quem faz leis, quem executa leis e quem julga segundo a lei. E aí a gente iria entender que, na verdade, o poder que se tem do executivo, o poder de um presidente, por assim dizer, ele é limitado a 513
deputados federais e 81 senadores. Ah, mas como isso? Explico. Um presidente não pode criar uma lei. Ele pode, no máximo, editar um decreto. Ele vai editar um decreto, esse decreto tem uma validade ali de uma medida provisória, por assim dizer, ele tem ali um prazo de 60 dias, 90 dias de cumprimento. Esse decreto dele era analisado por quem? Pelo legislativo. Porque é como se o legislativo dissesse assim, presidente, você está no executivo, as leis quem deve criar somos nós. Nós fomos eleitos pelo povo para criar leis. Você foi eleito pelo povo para executar as leis. Tudo bem. E aí vem, mas pode sair uma lei desse decreto, a Câmara dos Deputados Federais e os senadores pode dizer, não, isso aqui é bom para a sociedade, vamos votar então. Porque nós estamos numa democracia. Democracia existe a permissão do voto, a permissão do contraditório, a permissão do oposto, a permissão da oposição. Tudo bem, mas vamos dizer nesse exemplozinho hipotético aqui, para entender sobre o executivo e o legislativo, que o presidente edita uma medida provisória, um decreto. Não é lei, porque para ser lei tem que ser criado na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Senadores. Inclusive as duas casas têm que participar na criação de uma lei. E mesmo assim, pelos freios e contrapesos, algo que particularmente nesse sentido eu como advogado discordo, tá? Mas vocês vão entender por que eu discordo, porque o presidente foi eleito, 513 deputados federais foram eleitos, 81 senadores foram eleitos. Então, a lei que foi gerada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente, desde que ela não afronte a Constituição Federal, ela deveria ser respeitada por todos os membros do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, STJ e Tribunais de Justiça. Qual seria então a solução para isso? Seria que, na criação das leis, o Judiciário também se fizesse presente. Aí evitaria o uso da máquina pública para se votar uma lei, para se criar um projeto de lei, para se discutir por dias e dias e dias e anos, para depois ter a sanção do presidente, da presidência da República, e aí alguém chega lá no judiciário e diz, essa lei aí ela não é legal, tem que ser barrada e etc e tal. E aí o judiciário, por meio de um ministro, na maior parte das vezes, entendendo ele que aquela lei aflige alguma situação, ele vai canetar e vai despachar no seguinte, de que, olha, essa lei aí, ela é válida, mas ela é ineficaz. Então ela é válida, porque ela percorreu todo o percurso, todo o caminho do legislativo. Mas ela é ineficaz porque ela contradiz isso. Aí a pergunta é, e por que então não chamar o judiciário para isso? Aí teria que haver uma emenda na Constituição, que seria tema aí para outras aulas. Mas, fechando esse pequeno vídeo, eu espero que você tenha aprendido. Se preocupe nessas eleições não apenas em quem você vai votar para presidente, mas se preocupe também em quem você vai votar para deputado federal, em quem você vai votar para governador, em quem você vai votar para deputado estadual. Tudo bem? No mais, fiquem com Deus e que a luz de Deus seja sempre a nossa guia em tudo.